Na semana passada, nós falamos sobre depressão com o psicanalista Jonatas Liachi. Muita gente quis saber mais sobre esse assunto, sobre essa doença que já é chamada de um mal do século. Por isso, hoje a gente fala um pouco mais, então, sobre a depressão. Tudo bem, Jonatas? Tudo bem, Elaine? Bom, o que causa a depressão? De onde vem a depressão? Minha família tem, eu vou ter? Como é que é isso? Existe uma pesquisa recente que fala de uma causa endógena, que seria mais orgânica, mas ainda está sendo aperfeiçoado os resultados dessa pesquisa, porque é alguma coisa nova. É possível, sim, mas é tipo 0,1% das manifestações de depressão teriam origem endógena. Mas O que é endógena? seria mais orgânica. Orgânica. Desenvolver mesmo. Isso, uma questão orgânica. Agora, do ponto de vista assim, mais prático mesmo, normalmente ela tem uma origem mais emocional mesmo. É possível que uma pessoa desenvolva um estado depressivo e pela sua experiência, pela sua marca na família, consiga estigmatizar isso nos filhos, por exemplo. Mas é muito delicado falar que isso é um padrão, não é padrão. Então, uma criança que cresceu e acompanhou na sua adolescência uma mãe depressiva durante alguns anos, isso pode ter sido instalado nela de uma forma mais cultural e ela se sente meio que predisposta a primeiro embate, a primeira tristeza que enfrentar, talvez desenvolver uma coisa parecida. Até porque, dependendo do nível e da situação, é muito difícil conviver com uma pessoa quando ela está realmente numa situação grave de depressão, né? Sim, acho que é importante te relembrar que a gente falou na semana passada, 4 estágios. Primeiro, a tristeza. Isso não é depressão. Você tem todo o direito e deve ficar triste de vez em quando. Isso é saudável. É uma coisa comum, corriqueira. Segundo, luto, que é aquela perda que precisa ser elaborada, resolvida. E luto não é somente a perda pela morte de alguém querido, de uma pessoa próxima. Luto pode ser uma separação, um divórcio, pode ser a falência da empresa, enfim. Então, a pessoa tem que ter um tempo a mais para elaborar. A tristeza é mais rápido, o luto já demora um pouco mais, mas a pessoa consegue resolver. Não esquece, mas ela resolve. Aí vem os 2 estágios que seriam mais delicados, que a gente chama de estado de depressão ou melancolia, que seriam lutos não resolvidos ou mal elaborados, que permaneceram e que ficaram ali latentes e que, vez por outra, começam a voltar e a pessoa fica angustiada. Agora, aí sim, uma coisa preocupante é esse último estágio, que aí sim chamamos de depressão. E a depressão são esses núcleos de lutos não resolvidos, coisas repetidas, que vão se somatizando e vão repetindo, e a pessoa não elaborando, ela entra num estado de angústia e de tristeza profunda. Normalmente, assim, pelos dados que você tem, ou até pela sua experiência de consultório, a pessoa percebe que ela está em depressão, ou alguém fala para ela, ó, vai ver isso porque você está... Não, normalmente a pessoa percebe. A gente falando das causas, a gente consegue entender. As causas dão os sinais. Como é que a gente identifica alguém que está em depressão? Ou a pessoa mesma se identifica? Primeiro, uma baixa autoestima. Ela não consegue... aquilo que ela enfrentava anteriormente e vencia, ela olha para uma coisa mais ou menos no mesmo volume de força contrária e ela se sente menor do que aquilo. O que ela vencia ontem, hoje ela não se sente capaz de vencer. Então, essa baixa autoestima é um sinal de que a pessoa está num estado, talvez num desses 4 aqui, mas provavelmente entre o segundo e o último, de tristeza e de angústia. Uma baixa autoestima é um sinal. Um sentimento de culpa sem causa aparente, por exemplo. Então, a pessoa se sente culpada de alguma coisa que aconteceu fora do ambiente dela. Fora da sua área de atuação, ela se sente culpada. Essa culpa começa a pressionar. Puxa, não devia ter acontecido. O que eu poderia ter feito para aquilo não acontecer? Então, quando ela se envolve de uma forma emocional muito profunda em causas externas e se sente culpada por qualquer resultado que esteja acontecendo, ela está num estado de não resolução de angústia. Um outro sinal, uma intolerância a perdas e frustrações.
Nós sempre temos perdas na vida. Sempre. E a gente vai elaborando, que são aqueles lutos, né? Perda, elaboração, e a gente vai vivendo. Mas, de repente, você não consegue mais elaborar. Você começa a perder força contra aquilo que tá escapando das suas mãos. Meio que se entrega. E vai se entregando. Então, essa frustração, esse acúmulo de frustrações começa a trazer aquela angústia. Então, já é um outro sinal. Um último, talvez, sinal, poderíamos pensar aqui num sentimento de perda de amor, de capacidade de amar e até de ser amado. Tanto é que uma pessoa, quando está num estado depressivo muito grande, Elaine, ela tem, talvez, o marido, talvez a esposa do lado, que tenta dar aquela força. Não, vamos, você vai conseguir, vamos fazer tal coisa, anima, faz de tudo. Leva para passear, para uma diversão, faz um jantar diferente, mas parece que aquilo não anima, não traz aquele... Como se tivesse um escudo. Exatamente, parece que ela não está conseguindo enxergar aquilo. Então, ela tem essa sensação de perda de amor. Aí ela fala assim, ela racionalmente pensa assim, puxa, ele me ama, ela me ama e está fazendo isso por amor. Mas eu não consigo ver isso, eu não consigo amar e não consegue receber amor também. Não sente, Não né? sente, não consegue sentir. E aí tem que procurar ajuda rapidinho. Sem dúvida nenhuma, imediatamente. Acho que assim, aqueles que estão nos assistindo agora, se você em algum momento tem sentido talvez um desses sintomas, você precisa ficar alerta. Não quer dizer que você tem um desses sintomas e você está depressivo. A gente tem muito disso no consultório. A pessoa chega, eu estou com depressão, eu preciso tomar algum remédio e tal. Mas aí você começa a conversar com a pessoa, ela começa a externar qual foi o problema, qual é a origem. Aí você fala assim, isso aí está passando, não está? Você começou a falar, você já mudou o teu rosto. Então, as pessoas estão muito impressionadas com algumas coisas e talvez acho que a gente poderia até fazer uma conexão da origem básica desses processos de tristeza e depressão com a ansiedade. A ansiedade é provavelmente o mal do século. E quando a pessoa não consegue, quando ela entra num processo de ansiedade, e a ansiedade traz as coisas muito para perto e a gente não respeita os processos que chegam até aquilo, a gente tira aquilo da linha de processo e traz para perto. E aí isso angustia. E as pessoas não resolvendo isso, aí gera perdas, frustrações, os lutos não resolvidos e uma série de coisas. E lembrar sempre, né? E a gente estava falando agora na outra entrevista que tem que dar o tempo da solução, se tiver que tomar remédio, ok, Sim, mas tem que fazer um processo mental para poder sair, né? Sim, a gente não pode, o que a gente não pode fazer é desrespeitar os sinais. Tem um sinal, procure saber se aquilo está ligado a esta enfermidade emocional. Se for um estado depressivo muito agudo, que a gente chama de crônico e agudo, né, que estão ataques repentinos e a pessoa não consegue sair, a tristeza muito angustiada, aí provavelmente seria o caso de remédio, aí teria que procurar um psiquiatra e tudo mais. Mas na maioria dos casos a gente consegue achar um caminho de solução através do tratamento terapêutico. Não ficar se cobrando demais também, né? Não, demais não. A vida precisa ser leve, né? Mais leve, mais tranquilo, mais conversa, mais gente do lado, não se sentir só, abandonado. Não se isolar também, Com né? toda certeza, é fundamental, porque a sociedade que a gente vive está alienando as pessoas, né? A tecnologia e uma série de outras coisas. Tem que estar perto e próximo. Legal, muito obrigada pela Obrigado participação, você, viu?